Você já ouviu falar em miastenia graves? Você sabia que crianças também podem ser afetadas por essa condição? O meu nome é Renata Paulino, sou neurologista infantil com interesse em doenças inflamatórias do sistema nervoso. A miastenia graves é uma doença autoimune, ou seja, o corpo do paciente produz anticorpos que vão atacar uma região muito específica do sistema nervoso periférico. Essa região nós chamamos de junção neuromuscular, ou seja, é aquele local onde o nervo se conecta ao músculo para fazer acontecer a contração muscular. Ora, então, se um anticorpo vai atacar essa região não vai funcionar da forma correta. Então, nós temos a manifestação clínica mais clássica da miastenia, que é a fraqueza muscular. E ela acontece de uma forma flutuante, ou seja, muitas vezes os pacientes acordam sem nenhum sintoma e ao longo do dia, à medida que eles vão utilizando aquela musculatura, os sintomas de fraqueza, de fadiga vão aparecendo. E a gente tem duas formas de manifestação da miastenia graves: a forma ocular e a forma generalizada. Na forma ocular, são os músculos da região ocular que vão estar acometidos. Então, o paciente vai se queixar que tem dificuldade para movimentar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, ou então que tem algum estrabismo, algum desalinhamento dos olhos, ou então ainda que a pálpebra pode estar um pouquinho mais fechada, que a gente chama de semiptose ou ptose ocular. Já a forma generalizada é quando a musculatura de todo o corpo pode estar acometida. E aí, nessa situação, a gente pode ter, por exemplo, a fraqueza dos braços, das pernas, mas também podemos ter até fraqueza da musculatura respiratória, da musculatura da fala, da musculatura da deglutição, e esses podem ser alguns sintomas que os pacientes podem se queixar no momento da consulta. Existem algumas formas da gente diagnosticar miastenia graves. Normalmente a história do paciente é muito típica e o exame neurológico também. Nós temos alguns testes que podemos fazer, como chamamos na beira do leito, como o teste do gelo, mas na verdade a gente vai precisar muitas vezes de alguns exames mais invasivos, como o exame do estudo dos nervos, a eletroneuromiografia, e o exame dos anticorpos, para detectarmos no sangue se existe ou não aquele anticorpo que está gerando a doença na junção neuromuscular. Os anticorpos que normalmente pesquisamos são os anticorpos contra o receptor da acetilcolina e o anti-MuSK. E é importante saber que existem outras doenças que podem ser muito semelhantes à miastenia graves. Então, o acompanhamento com o especialista é muito importante. E mais importante ainda é fazer o diagnóstico, porque é uma condição que tem tratamento. A gente tem um tratamento sintomático e a gente tem um tratamento mais a longo prazo quando precisamos utilizar algum imunossupressor. Nem todos os pacientes vão precisar do tratamento imunossupressor, mas quando é necessário, nós vamos avaliar de caso a caso qual imunossupressor vai ser utilizado. Se é prednisolona, azathioprina ou rituximab. Também precisamos muitas vezes tratar umas crises de miastenia. Então, quando o paciente de forma muito aguda tem uma piora da sua fraqueza, a gente faz também um tratamento específico. E um outro tratamento que é reservado mais para casos graves é a timectomia, quando retiramos cirurgicamente o timo, que é um tecido cheio de células imunológicas que pode estar envolvido na fisiopatogenia da miastenia graves. Uma outra informação importante para você que tem miastenia: sabia que tem algumas medicações que você não deve utilizar, ou que pelo menos se você precisar utilizar algum antibiótico ou alguma medicação, você tem que avisar ao médico que está prescrevendo que você tem miastenia. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa condição, deixe aqui a sua pergunta.